O Bolsonaro bem que podia ficar sem esse vexame de o presidente do Senado devolver a medida provisória que possibilitava ao ministro da Educação, Weintraub, de escolher reitores das universidades no período da pandemia. Uma séria, grave e clara violação da lei. O resultado é que o presidente veio reconhecer o erro depois do vexame e aí resolveu, por outra medida provisória, revogar essa medida provisória que possibilitava essa prerrogativa ao ministro da Educação. São crises ou mini-crises que poderiam facilmente ser evitadas. Até o Olavo Carvalho, o guru do presidente, dizia outro dia, numa de suas lives, que o presidente não deve, por exemplo, atacar entidades, mas atacar, sim, uma pessoa membro daquela entidade, no caso de ter sido por ela atacado. Então, o que ocorre é que o Bolsonaro, atacando entidades, ele citou o próprio Globo como entidade, que não chega a ser uma empresa jornalística, e ele diz, o Olavo de Carvalho, que ele coloca contra o presidente toda a corporação, ou seja, os funcionários da Globo contra o presidente da República, que não é bem o caso. Então seriam entidades como a OAB, a ABI ou próprias instituições legislativas. No caso do Supremo, ele costuma muito atacar o Supremo, ou deixa que seus subordinados e apoiadores o façam. Essas mini-crises só são admitidas e toleradas nos governos que começam. O Bolsonaro já está quase no meio do mandato. Tem um ano e 4 meses, quase 6 meses, e ainda faz dessas. A gente sabe que isso é uma forma de querer provocar o legislativo, ou querer dizer que manda em tudo, o que ele já sabe e já deve ter se convencido de que não manda muita coisa. O presidente da República, ele tem que atuar ali conjuntamente com o Congresso e com o Supremo, que é o Congresso, é o poder legislativo, e o Supremo é o poder judicial, que examina as leis, enquanto o Congresso faz as leis. E o presidente, na qualidade de membro ou de alto magistrado do Executivo, ele pode encaminhar as leis também ao Congresso Nacional, mas seu papel principal é o de executar a lei. Mas voltemos a esse caso da Weintraub, né? Surgiu essa medida aí, de repente, essa medida provisória, dando poderes ao ministro. A gente sabe que aquilo escondia uma manobra destinada a que o atual ministro da Educação, que estaria se despedindo do cargo, porque tais são as pressões, a gente não sabe até quando o Bolsonaro vai aguentar, a não ser ou diante mesmo da possibilidade desse ministro ser também numa canetada demitido pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse ministro queria arrotar poderes e dizer que ia nomear reitores. E quem seriam esses reitores? Era outro fator de crise, porque seria aquele pessoal alinhado com a extrema-direita, que são rejeitados, rechaçados no mundo universitário. Ele provavelmente queria nomear aquele pessoal, ainda que fosse por 2 meses. Mas aquela medida provisória era apenas um precedente, porque se fosse aceita, então haveria outra medida provisória para prorrogar indefinidamente aqueles mandatos dos novos reitores. E aí o ministro acabou tendo esse novo desgaste com o Congresso, desgaste com o Supremo,
onde ele não está muito bem, como todos nós sabemos.